Vamos falar de um conflito que define a nossa era. De um lado, a pressão para ser produtivo o tempo todo. Do outro, a distração sem fim de um mar de informação. E sabe onde essa batalha acontece? Bem no meio do nosso tempo livre. Sabe aquela sensação de culpa por não estar fazendo nada? Pois é a partir daí que a gente começa a nossa análise. Por que, numa cultura de hiperprodutividade, até o nosso descanso parece que precisa ter uma justificativa? Então, vamos mergulhar nisso. A raiz do problema é que a gente vive numa cultura de trabalho que leva à exaustão. Isso cria um sentimento de culpa constante sempre que a gente não está produzindo algo que pareça, sei lá, valioso. E essa cultura do sempre online nos leva direto para o esgotamento. Essa conexão que nunca acaba faz com que o descanso de verdade, aquele momento para se desligar completamente, pareça uma coisa quase impossível de alcançar. Mas aí, surge uma suposta solução. Vamos dar uma olhada no tal do lazer produtivo, um conceito que foi apresentado como o jeito certo de combater o esgotamento e resgatar o nosso tempo. Quem falou muito sobre isso foi o sociólogo Domenico de Masi. A ideia aqui não é preguiça, de jeito nenhum. É usar o tempo livre para relaxar, para refletir. O ócio, nesse caso, não seria o contrário do trabalho, mas sim uma força que restaura, que traz criatividade e que, no fim, complementa o trabalho. E olha, os benefícios listados são bem interessantes. O lazer produtivo é visto como algo essencial para a saúde mental e até para o sucesso profissional. Essa pausa, essa folga, permite que o cérebro faça novas conexões, o que ajuda a prevenir o burnout e, de quebra, estimula a criatividade. Parece a ferramenta perfeita para o nosso mundo tão exigente, não é mesmo? Mas como em toda boa história tem um vilão, e o nome dele é infoxicação. Essa é a força que parece minar todas as nossas tentativas de encontrar um lazer que realmente nos renove. E infoxicação é exatamente isso que parece. Aquele ruído digital que não para, vindo dos nossos celulares, das redes sociais. Esse fluxo sem fim de informação vai preenchendo cada espacinho de silêncio, impedindo qualquer pensamento mais profundo, qualquer reflexão de verdade. E essa comparação deixa o problema bem claro. De um lado, a gente tem a reflexão profunda, que traz foco, criatividade. Do outro, a sobrecarga de informação, que só causa cansaço mental e ansiedade. A infoxicação é basicamente a inimiga número 1 daquele estado de calma que a gente precisa para ter um lazer produtivo. E aqui está o pulo do gato. A infoxicação muda completamente o nosso descanso. Fica rolando o feed, parece algo produtivo, né? Como se a gente estivesse se atualizando. Mas, na verdade, é um tipo de trabalho mental que ninguém paga para a gente fazer e que rouba a nossa chance de se desconectar de verdade. E agora a nossa análise dá uma guinada. E se aquela solução, o laser produtivo, não for o herói que a gente imaginava? Vamos explorar agora a crítica que existe por trás desse conceito. Essa ideia aqui vai direto ao ponto. A grande crítica é que só de chamar o lazer de produtivo, a gente já está, no fundo, julgando o nosso descanso pela sua utilidade, pelos resultados que ele pode trazer para o nosso trabalho. O que nos leva a uma pergunta fundamental. Será que o nosso tempo livre precisa ser sempre justificado? Essa pressão para que até o descanso sirva para alguma coisa, como, sei lá, aumentar a criatividade para o trabalho, é o centro de todo esse debate. E aí é que está o problema. Quando o lazer precisa ser produtivo, ele deixa de ser livre. Ele vira só mais uma obrigação, mais um item na nossa lista infinita de tarefas para sermos pessoas melhores, mais eficientes. E é aqui que a gente chega à conclusão da nossa análise. Talvez a verdadeira solução não seja otimizar o nosso descanso, mas sim algo bem mais radical. O argumento final é muito claro. A verdadeira libertação não está em achar jeitos mais eficientes de descansar. Está em reivindicar o direito de ter um lazer sem justificativa nenhuma e sem resultados que possam ser medidos. E o que seria esse lazer improdutivo? Bom, é o direito de simplesmente existir, de olhar para o céu sem a pressão de ter uma ideia genial, de curtir uma música só por curtir. É uma retomada radical do nosso tempo, totalmente livre das demandas do mercado e da performance. Então a gente termina com essa provocação. Num mundo que é obcecado por utilidade, o que será que a gente poderia descobrir se dessemos a nós mesmos a permissão de ter um tempo que seja verdadeiramente inútil? A resposta talvez seja justamente o espaço que faltava para aquilo que realmente importa.